O índice está tentando segurar nesse ponto aí, tá? Tá tentando absorver aí. Eu preferiria tentar, se for para comprar, tentar pegar ele aqui na primária, aqui, tá? Na mandatória. Por quê? Porque ele tá bem esticadinho de ontem, né? Esse último movimento do final do dia. Então ele pode vir pegar toda essa liquidez aqui, ó. Dá para comprar aqui? Se você quiser arriscar uma compra de abertura, aqui ele vai tentar vir fechar esse gap, ó. Tem book. Qual que é a distância aqui que a gente tem? Tá meio curta, né? Mas é tendência de alta, né? Aí seria uma compra com viés de alta aí. Então, mercado fecha com gap de alta, né? Fecha com um movimento de alta no dia anterior, tendência de alta, ele abre um gap de baixa, possibilita uma compra, porque o overnight é o próprio pullback, né? O problema é que ele abriu na última região de 15. Se ele tivesse vindo nessas de baixo aqui, ficava mais interessante. Dava para tentar ir mais fácil a compra de abertura. Mas sempre que o mercado está em tendência de alta e ele abre com gap de baixa, ele tenta pelo menos voltar para fechar o gap. Diferente de quando eu estou em tendência de baixa. Eu estou em tendência de baixa, eu abro com gap, nem sempre ele vem fechar o gap, porque essa venda pode estar tão forte que ele pode dar continuidade da tendência aqui, ou ele vem aqui nos 50% do Fair Value Gap e cair. Quando está em tendência de alta, ele abre, o comprador vai tentar defender, vai tentar retomar a tendência, vai tentar romper esse topo aqui. Aí a probabilidade de fechar o gap é maior. Tá? Do canal. Quando vai fazer um boss, o boss ele precisa ser feito para ele validar uma tendência após o choque. Então você vê que, ó, na nossa coloração, quando ele faz o choque de alta, ele fica verdinho claro, mas ele só vai ficar verde escuro quando ele faz um boss de alta. Aí ele fica verde escuro, tá? Só para você entender. Então, isso significa que eu quebrei a possibilidade da tendência de baixa fazendo um choque de alta, mas eu ainda não confirmei que essa tendência vai retomar e fazer uma nova tendência do 5, porque ele precisaria fazer um boss. O que eu preciso para caracterizar um boss de alta? O boss de alta, ele precisa ser um movimento, eu vou fazer sem barra, só para vocês verem. Ele precisa ser um movimento de impulsão, correção e impulsão, tá? Quando a gente vai lá para análise técnica clássica, estamos falando de Charles Down, lá em 1910, quem inventou isso tudo que a gente estuda hoje. Para eu caracterizar um boss de alta, que é um pivô de alta, né? Boss de alta é um pivô de alta. Eu preciso ter 3 características importantes. O ideal é que esse movimento não seja muito curto, ele tenha bastante barras ali na formação do movimento, mas principalmente ele tenha um vazio gráfico. O que é o vazio gráfico? O vazio gráfico é isso aqui, ó, onde não tem negociação, ó, tá vendo? Não teve negociação durante esse período nessa faixa de preço. Teve aqui embaixo e depois ele rompeu. Então eu tenho um vazio gráfico aqui. Ó o que eu falei, ó, possibilidade de topinho ali dele tentar fazer, não conseguir romper. Ó, então eu tenho aqui um vazio gráfico. Esse é um primeiro ponto que é importante. Segundo ponto importante, né? Eu tenho que sempre ter um fundo maior do que o fundo anterior, porque senão não é um movimento de alta, é um movimento lateral, tá? Outro ponto importante, ele precisa confirmar para mim que isso aqui realmente rompeu. Então, como que a gente faz para trazer isso tudo para a gente, dentro de um contexto que a gente consiga identificar que é um bom movimento, é um movimento saudável do mercado? Eu faço isso aqui, ó. O movimento, ele faz as barras de alta. Para ele fazer um boss válido 100%, ele precisa fazer 2 barras de correção sequenciais. O que é uma barra de correção sequencial? A máxima e a mínima dessa barra tem que ser menor do que da barra anterior. Então, pode ter sombrinha, não tem problema. Mas a máxima tem que ser menor que a máxima anterior e a mínima tem que ser menor que a mínima anterior. Das barras seguintes, máxima e mínima tem que ser menor da barra anterior a ela. Então, barra de correção 1, barra de correção 2. Se de repente essa barra de correção 2 ela tiver uma máxima igual ou maior que a barra C1, reseta tudo e começa a contagem de novo. Barra de correção 1, barra de correção 2. Precisa ter sequencialmente 2 barras de correção. Quando o mercado retoma o movimento de alta e ele fecha uma barra, fechamento da barra acima do topo anterior, eu tenho a confirmação do rompimento. Então aqui eu vou ter um boss válido com 2 barras de correção e fechamento acima da máxima anterior. Pessoal, só passando para informar aqui, dando uma pausa no vídeo que vocês estão assistindo, ó, que foi aberta as inscrições da nova mentoria, né? Curso com mais de 70 aulas,
2 meses de mentoria com 2 aulas 2 vezes por semana comigo, diretamente comigo ao vivo, mais 3 meses de sala ao vivo e os 2 PDFs, os dois livros que eu tenho sobre Smart Money em formato de PDF disponível para vocês dentro do ambiente do curso. Para participar é só fazer a inscrição no QR Code ali do seu lado direito da tela e eu aguardo vocês. Né, entre em contato comigo, eu faço a liberação da mentoria e da sala ao vivo para vocês. Tá bom, pessoal? Espero vocês no curso. Um abraço e continue com o vídeo. Aí o que acontece? Eu tenho categorias de boss que eu posso trabalhar. Tá? Vai ter isso no curso para vocês. Por que categorias? Porque muitas vezes ele faz um vazio gráfico bonito, mas ele não faz as 2 barras de correção. Aí eu falo, pô, é um movimento bonito, tem ali um vazio gráfico, foi um movimento complexo, demorou para romper, fez ali um fechamento, legal. Então, esse boss perfeito, a gente fala que é o boss de força 4, categoria 4. Se ele não tem as barras de correção e ele fecha rompendo, ele já não é tão perfeito, então eu dou uma nota 3 para ele. E se ele tiver as barras de correção, mas ele não fechar, ele só violar, mas é só um pavio, ele menos perfeito ainda, porque só pavio ele está mostrando para mim que esse movimento não tem força, porque ele não conseguiu andar acima desse topo, ele só rompeu. Então esse aqui ele passa a ter categoria 2. E se ele não tem as barras e não tem o fechamento, ele é categoria 1, que é o mais fraco, que é o que a gente chama de fake boss. Fake boss é isso aqui, ó. Ele tenta romper e não consegue, ó. Mesmo que ele tenha barras de correção, tentou romper e não conseguiu. O que ele faz? Ele vai buscar liquidez no último lá embaixo, no último ponto válido lá embaixo, a região primária do boss anterior. Esse aqui já tinha testado, né? Ele foi buscar uma região primária de um boss que não tinha sido testado. Gente, tá? Como que a gente tem que entender como que é a briga do mercado? Então, o mercado ali é comprador e vendedor. Então, o mercado está sempre ali, o comprador e o vendedor brigando entre eles. É ação e reação. Então, eu vou fazer uma ação a favor do que eu quero e vou esperar qual é a reação do mercado. Né? Qual é a reação contrária a esse movimento. Então o vendedor vai lá e faz uma ação, pá, e bate na região lá embaixo. Aí ele solta o mercado, ele para de agredir na venda, porque ele quer ver qual é a reação desse comprador aqui. Como que esse comprador vai reagir? Ele vai defender, vai ter força, vai ter bastante comprador aqui para defender, ou vai ser uma defesa fraca? É uma defesa fraca. Eu que sou o vendedor que fiz o primeiro movimento, falo, opa, esse ponto não tem defesa. Vamos testar o próximo ponto lá embaixo. Aí eu forço para ir no próximo ponto lá embaixo. Então eu preciso esperar uma ação ao meu favor e uma falta de reação contra a minha operação. Aqui eu estou vendo o contrário. Eu estou vendo uma ação de alta e uma falta de reação de queda. Aqui eu fiz uma maldadezinha. Quando eu vi que ele estava reagindo aqui, eu tirei um contrato. Joguei meu médio mais para cima e estou com o stop aqui, ó. Vamos ver se ele vai me tirar no zero, porque senão eu ia estar com o stop onde ele ativa o trade, ó, onde ele ativa uma possível continuação aqui. Se a compra continuar forte, ele sair rompendo, eu tô dentro. Se voltar, tô fora. Mas aí você fez você vendeu ou comprou? Não entendi. Você vendeu, né? Eu vendi aqui, ó. Eu vendi aqui. Quando ele bateu aqui, ó, porque aqui é o regiãozinho primária do boss aqui, ó, tá vendo? E ele começou a absorver e reagir com força, eu tô contra a tendência, ele não quebrou nada aqui para trás. Então ainda tô contra o principal mercado. Aí você realizou uma parte. Eu realizei um contrato. Como aqui, ó, eu tenho aqui praticamente 3-1, esses 2 contratos que eu tinha aqui, o médio foi lá para cima. Aí eu botei o stop da operação, deixei técnico aqui. Por quê? Porque ele pode vir aqui, ó, segurar na região e continuar o movimento de queda. Se eu deixasse no 0 a 0, ele pode vir, me tirar da operação e continuar caindo. Tá. Agora, qual foi o racional que fez você entrar aí? O racional foi falha de máxima. Eu tenho uma cunha, onde ele faz, né? Aqui fica bem bonitinho, ó. Uma perna, 2 pernas, faz a terceira perna, onde ele falha a máxima. Volta para baixo com força de venda. Olha aqui, antes do meu trade, não tem força de compra. Ele está subindo sem barras de força, e esse primeiro movimento de venda, ele teve mais força do que esse último movimento de compra. Aonde é a defesa do player? A defesa do player é aqui, ó, o último movimento forte de alta. Então, se eu vendo aqui, onde vai ser a defesa do player? Aqui. Então eu consigo pegar essa primeira pernada. Não é que eu vou sair aqui, né? Vou tentar conduzir o mais longe possível, só que eu estou contra a tendência.
Então eu falei isso até em aula para vocês esses dias. Então, como eu estou contra a tendência, muitas vezes eu tenho que fazer uma condução mais agressiva. Tá? O que é uma condução mais agressiva? Eu tenho que pegar e muitas vezes fazer uma pequena parcial nesse primeiro movimento, porque, por exemplo, ele não fez nenhum choque, o choque era nesse fundo aqui, ó. Até acredito que ele pode fazer um movimento, porque ele tem muito espaço para corrigir sem perder a tendência macro. Acredito que ele pode voltar mais. Mas eu acertei aquela primeira perna, eu sou bom nisso, de antecipar, que vai tentar fazer o choque. Não sei nem se ele vai conseguir fazer. Só que muitas vezes ele volta para ativar um trade de choque, aí sim fazer o movimento principal. Ou fazer um outro setup. Então o que acontece? Eu acerto muito esse movimento, só que ele volta muito no zero. Então, nos meus últimos diários, eu tenho falado isso em sala já faz um tempo, o que eu percebi? Quando eu acerto essa perna de choque e eu percebo que nesse ponto, ou ele não faz o choque, ou mesmo se ele fizer o choque, ele faz uma absorção muito forte, eu faço uma parcial pequena para eu jogar meu médio para cima de onde seria a confirmação do trade, né? Uma possibilidade. Aqui não é um trade confirmado, mas eu tenho uma outra região que ele pode vir só para fechar o imbalance e dar o movimento de queda, e continuar o movimento de queda. Então, muitas vezes eu faço uma parcial aqui pequena, ou até uma parcial média, por exemplo. No caso não dá para fazer média, mas eu tinha 3 contratos. Eu poderia tirar 2 contratos aqui, porque meu médio ia jogar onde? Próximo da máxima do dia. E eu poderia trabalhar até com um stop mais longo se eu quisesse, para tentar fazer um movimento mais longo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vai ter mais vídeos de corte para vocês agora. Provavelmente toda semana a gente vai ter vídeo de cortes. Não esqueçam de curtir, compartilhar o canal com os amigos. E quem quiser ter o acesso à sala ao vivo, é só falar aqui pelo QR Code comigo, ou o link na descrição fala comigo pelo Telegram, que eu faço acesso para vocês à sala ao vivo, passo os planos e tudo mais. Tá bom, pessoal? Aguardo vocês em contato no Telegram e no próximo vídeo. Um abraço e até mais.